Bom dia, pessoal aí do grupo do WhatsApp, aí do canal do YouTube. Deus abençoe, uma ótima semana para você. Deus honre a tua vida, né? Prospere em todas as áreas da tua vida. Vamos continuar aqui lendo o capítulo de Êxodo, onde o povo do Egito ali, né, está aprisionado e Moisés é levantado ali para falar com Faraó, né, para que o povo fosse liberto para adorar a Deus no Monte de Sinai, onde Deus tinha já falado para Moisés, né, que ali era um local de adoração e tal, e esse povo era para ir até lá. Mas para isso teria que enfrentar Faraó. Nós vamos ler nos versículos seguintes. A oitava praga, gafanhotos. Olha só, foram 10 pragas, tá? Nós estamos na oitava aqui, porque a gente está decorrendo a Bíblia, né, no modo mais amplificado, assim, mais rápido, né? Então, disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endurecia o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que resta da chuva de pedras, e comerão toda árvore que vos cresça no campo. E encherão todas as casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas dos teus dos egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado? Os oficiais falaram a Faraó. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó novamente, e lhes disse: ide, servi ao Senhor. O Faraó falou: vosso Deus, porém, quais são os que irão contigo, hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. O Faraó não deixou ali as crianças partirem, porque ele queria uma nova geração para ele governar e escravizar. Olha só a continuação: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi o Senhor. Olha só, agora ele quer que só os homens vão, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam todas as árvores da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental
todo aquele dia, em toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre os seus territórios. Eram muito numerosos. Antes estes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros. Então, olha só, irmãos, até aí vamos ler hoje. Vemos aqui uma praga de gafanhotos, uma praga onde Deus usou essa praga e advertiu o faraó que enviaria essa praga, para que faraó viesse liberar aquele povo. Mas nós vemos no versículo anterior ali que Deus mesmo fez com que faraó fosse rígido com o povo hebreu, para que viesse todas as 10 pragas e não só 8, Então ele permitiu que faraó endurecesse a serviço, não deixasse as crianças partirem, não deixasse as mulheres partirem e tudo isso. Mas o que tinha no coração de Moisés era que todo o povo iria sair, não só a metade, não só um pouco, Então era a libertação total. Moisés tinha ali o poder de Deus nas mãos, Deus usava ele poderosamente para tirar o povo hebreu do Egito, da escravidão. E isso aconteceu. E nós vemos aqui que, como faraó endureceu o coração, Deus enviou mais pragas, até que Deus venha mexer no filho de faraó, a morte do primogênito do Egito. Todo o primogênito foi morto. Nós vamos ver no capítulo seguinte, E ali então o faraó acaba libertando o povo. E o que eu quero dizer com isso hoje, o que nós podemos refletir com isso hoje? Que quando nós temos situações nas nossas vidas em que parece nada está dando certo, parece estar tudo errado, parece não estar funcionando, porque Moisés podia dizer, poxa, já 8 pragas veio sobre os egípcios e eles não nos libertam, não nos deixam partir, para Canaã, para a terra prometida. Mas Deus, voltando aqui à tela, Deus queria que o povo tivesse isso como testemunho de que Deus era com esse povo, de que Deus estava fazendo essa obra, de que a mão de Deus que libertou, que não foi simplesmente Moisés, por ser conhecido, por ter uma boa estatura dentro do egípcio, por ter sido criado por um egípcio e tudo mais, que iria fazer a diferença. Não, é porque Deus mesmo fez. Deus fez, e esse é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E assim é na tua vida e na minha vida. Quando as situações estão difíceis, é Deus querendo mostrar para nós que um milagre maior está por vir, que algo muito melhor, mais poderoso está por vir, e que Deus seja glorificado com isso, e que é para que o nome de Deus seja reconhecido na minha e na tua vida. Muitas vezes acontece uma enfermidade, Deus vem e cura e Deus é glorificado. Muitas vezes acontece uma perda na família, mas Deus vem e consola o coração e logo nasce um filho naquela família, nasce mais um ente querido e ali a família se alegra com um novo nascimento. Deus sempre tem milagres para nossas vidas. Creia nisso. Não foque somente no problema, somente na situação, mas foque em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Assim como Ele prometeu tirar aquele povo do Egito, Ele tirou. Endureceu a serviço de faraó, endureceu para que o povo tivesse ainda mais testemunho de vitória. A vitória não a luta não foi fácil, mas a vitória foi certa. Deus abençoe, um grande dia abençoado aí por Deus. Fique com essa palavra no teu coração e seja você também uma bênção.